Bom, em primeiro lugar, quero dar um bom dia a todos e parabenizar aí essa articulação de dois grandes eventos e essa ação sinérgica é o que a gente vai também fundamentar aqui a nossa participação. Eu acabo de defender minha tese de doutorado na COP UFRJ sobre segurança hídrica e nesse trabalho a gente fez um levantamento das unidades de conservação da região geográfica 2, que é do Guandu, e para minha grande surpresa a gente viu uma quantidade enorme de unidades de conservação. Mas para nosso desencanto, na hora que a gente foi buscar os planos de manejo, aí eles não existem, ou não foram declarados. E aí a gente, nessa lógica aqui, a gente vê com muito bons olhos a grande costura que podem ser feitas de todas as unidades de conservação com os comitês de bacias hidrográficas. Os comitês de bacias hidrográficas estão ganhando grande dimensão nesse país, tem algum recurso, e esse recurso pode boa parte desse recurso pode ser alocada para a produção desses planos de manejo inclusive das RPPNs, com a identificação das vocações, né? Seja a vocação para o ecoturismo, seja a vocação para a pesquisa, seja a outra vocação, né, que possa ser do interesse do proprietário de uma RPPN, no caso, ou de uma unidade de conservação como um todo. Então, eu acho que pedi a palavra aqui para que a gente pense e repita e fale isso a todo e qualquer tempo e em todo e qualquer lugar. Precisamos linkar essas unidades de conservação com os comitês de bacia. Muito obrigado. Não sei se a gente observa a ordem. Faz de bloco, é isso? Acho melhor Tudo bom? Minha pergunta é muito parecida com a do Nelson. Eu sinto muita falta de uma norma, alguma coisa, algum elemento do próprio SNUC que force um diálogo entre os planos de manejo, os planos diretores, os EEs, os planos de bacia, deixa eu ver outros, as leis de uso e parcelamento de solo, tem que trabalhar juntos, ou seja, tem que ter reuniões juntos, de conjuntos, e fazer essa gestão, esse planejamento territorial juntos. A gente sente muito, eu trabalhei muito na APA Petrópolis, sabe, o plano diretor não dialoga com o plano de manejo com a APA, então eu sinto falta disso. Quem é o próximo? Não, Breno. Obrigado, Andréia. Belíssima exposição, sistematização muito ordenada, né, de um assunto vasto. Também a contribuição que a Tati trouxe no início e é sobre ela que eu quero pescar aqui essa fala. Essa crise de identidade, né? O mote que a gente planejou para essa discussão é exatamente a maioridade do SNUC. É uma crise que eu acho que ainda não está resolvida, não. Ainda tem... Você, André, apontou a crise de identidade nas áreas, né, em algumas outras categorias, mas eu acho que ela se expande para todo o SNUC. Invenção brasileira, uma invenção ruim brasileira, a divisão entre proteção integral e sustentável. Ela não foi encampada por uma conclusão desse debate que durou 8 anos, como a Tati lembrou aqui. Foi quase como se assim, chegou anos 2000, a gente tem que fechar como está. Vamos conciliar os interesses que estiveram aqui em todo o debate da composição do SNUC e vamos agregar, vamos trazer todos na lei. Então você trouxe bem uma dicotomia entre estação ecológica e reserva biológica. Reserva biológica atende aí
a Maria Tereza Jorge Pádua, todo um grupo que defendia aquilo há muitos anos, e Estação Ecológica, Paulo Nogueira Neto, o pessoal da USP, da SEMA. Então, assim, para não brigar, vamos dar espaço para todo mundo aqui. E também, se a gente leva para o grupo de proteção integral de uso sustentável, da mesma forma. O uso sustentável estava muito engajado ali na discussão do Chico Mendes, das RESEX, o pessoal lá do NUPALB, da USP, do DIEGS também, começando a discutir o uso tradicional, e por outro lado, galera mais da Fundação Boticário, Ibsen Guzmão Câmara, dizendo não pode mexer nas unidades de conservação. A gente tem uma intenção brasileira, essa divisão, que não tem reflexo no mundo inteiro. A gente vai aqui para a Argentina, vai para países próximos que têm um sistema antigo e mais estruturado que o nosso, tem pessoas morando nos parques normalmente, regulado pelo plano de manejo, plano diretor de cada unidade, pelo plano de regramento ali, mas não é um problema. Se a gente olha na realidade fática nossa, do nosso sistema, não há parque sem gente morando. É uma ficção. Aí o SNUC cria um termo de compromisso para permito que você more, mas você assina um termo de compromisso. Então, na prática, o próprio SNUC permite aquela ocupação, mas finge que no parque não pode ter ninguém morando. Esse é um problema de crise de identidade, acho gravíssimo. Não sei por que agora, aos 18 anos, a gente não encara ele. Segundo ponto, essa multiplicidade de categorias causa uma confusão conceitual imensa. Se a gente olha as matérias que saem na imprensa sobre unidades de conservação, área de proteção ambiental é o gênero de unidades de conservação. Parque Nacional é espécie, ou seja, o Parque Nacional tal. Aí ao longo do texto fala, esta área de proteção ambiental responde... Eu outro dia estava dirigindo, faz anos já, na Grajaú Jacarepaguá, fronteira do Parque Nacional de Tijuca. Estava lá, Parque Nacional de Tijuca, área de preservação ambiental. Não é nem APP e nem APA, área de preservação ambiental do Parque Nacional da Tijuca. Se nem os operadores da política ambiental reconhecem como é que é isso, porque o mundo inteiro fala em áreas protegidas e não unidades de conservação, que é outro termo, inclusive, que veio desse grupo da proteção integral, criar essa unidade de conservação. Então, uma confusão gigantesca que confunde a quem opera e, mais ainda, o público que não é especializado no tema. Enfim, esses dois pontos eu gostaria que você pudesse esclarecer melhor para a gente, né? Essa confusão conceitual da multiplicidade de categorias e também essa esquizofrenia do grupo de proteção integral e sustentável. Mas a ressalva, antes de concluir aqui, a primeira coisa mais importante de ressalva não convém mexer no SNUC, particularmente nesse momento. Há mais de 10 anos se fala, temos que melhorar o SNUC, mas sempre foi. Agora não, se a gente mexer vai entrar a bancada ruralista botando aí uns jabutis que vão mudar o espírito da lei. Muito mais agora, eu acho que como está não é bom, mas tem que ser preservado como está mesmo. Então essa pergunta vai no campo mais assim, de uma suposição que ao alcançar a maioridade, o que poderia melhorar? Mas, reitero, não estou levantando aqui nenhuma campanha por uma revisão legal dessa norma nesse momento. Como é bom ter amigos lúcidos, né, e colegas lúcidos. Eu também, uma das coisas que eu anotei, assim, já pegando o gancho do Breno, é pra gente, né, 18 anos, né, enfim, já se pensa uma maioridade, pode andar sozinho, né, mas tem vários fantasmas por aí. O primeiro deles foi o Código Florestal, que foi alterado. Será que o SNUC está na mira, né? O SNUC não é a melhor coisa do mundo, mas é algo que nos defende, nos protege. Então, talvez seria melhor a gente mexer nele quando as políticas socioambientais estiverem bem... Exatamente, menos sobre risco. E agora, enfim, muito medo. Eu vou trazer uma provocação com relação... Vou voltar ao Chico Mendes, né, com relação à CCDRU, né, que é a concessão, para quem não sabe, a concessão do direito de uso da terra. Isso era um instrumento que o governo militar usava para dar terra aos latifundiários
lá no Acre, enfim, na Amazônia, na marcha lá para oeste, leste, norte. E percebeu-se que isso podia ser um instrumento para dar a concessão da terra ao extrativista, né? Aquele povo que vive, né, com aquele recurso. Isso antes do SNUC, né? E com o SNUC vem a criação, e aí é uma provocação assim também, que com o SNUC vem a criação dos conselhos, né, dentro dessa diferenciação de unidade de conservação de proteção integral e unidade de conservação de uso sustentável. Então aí você tem a CCDRU, né, então você dá o direito de uso, não do subsolo, né, a gente tem esse problema em várias unidades, em vários quilombos. Aliás, é uma outra provocação. O que é área protegida e o que é unidade de conservação, né? Eu acho que o conceito de área protegida ou de unidade de conservação não abrange a área protegida, isso não está no SNUC, né? E, enfim, então quando você dá o real direito de uso da terra, né? O direito de uso da terra ao extrativista ou ao aquele povo, né, que o caiçara ou quilombola, né, você cria um conceito deliberativo. E aí você está trazendo outros atores que não são daquele território, quer dizer, que não são extrativistas, né, você está trazendo outros setores da sociedade civil, seja turismo, seja, enfim, para dentro da unidade de conservação de uso sustentável, da RESEX, né? Então eu queria ver se a gente conseguia discutir um pouco isso, e mesmo com relação ao plano de manejo e ao plano de uso, que era o que existia antes das RESEX serem criadas, né? O plano de uso que aquela comunidade extrativista usava exatamente. E aí vem todo o plano de manejo. Quer dizer, queria só ver se isso são coisas que vão de encontro ou vão, como é que é? Ao encontro ou de encontro, entendeu? Eu queria fazer essa provocação e uma provocação com relação à APA, porque uma boa APA tem um bom zoneamento, né? Então, várias vezes eu pensei assim, será que o Brasil não podia ser uma grande APA com um bom zoneamento? Bom dia, amigos. Já posso chamar amigos, né? Ontem a gente já se conheceu. Deixa eu me apresentar a segunda parte, que eu não falei ontem. Ontem eu só falei de pedreiro, né? Eu sou perita ambiental, consequentemente estudei lei pra caramba. E eu sou professora de legislação ambiental do ponto de vista de quem usa a lei, não de quem faz, não do ponto de vista de quem é especialista na lei, que é privativo de advogado, mas de quem usa. Com esse embasamento, desde as pedreiras, mas isso aí eu faço parte do CONSEMAC, você conhece? Faço parte do CONDEMA de Volta Redonda e sou assídua frequentadora da OAB lá no centro do Rio e da Barra, e também faço parte do Conselho Gestor do Parque Nacional do Bosque da Barra, Parque Natural, que de natural não tem nada, tudo plantado, que ali é a área, tirando o N, o resto está certo. Ali a área restrita só tem capinzal. Bom, como eu, lógico, estudo legislação, eu amava o SNUC. Até, creio que 2008 ou 2004, quando surgiu a resolução CONAMA número 306, casos especiais, que foi integralmente absorvido
pelo novo Código Florestal de 2012. A lei começa em 12.000 e alguma coisa. É isso aí. Advogado sabe o número de tudo que é lei. Tá? E foi integral. Os tais dos casos excepcionais foram totalmente integrados, tanto que a resolução foi devidamente jogada no lixo, ainda bem. O meu medo, e isso é que eu coloco para vocês, é como é que fica o SNUC com essa Código Florestal, onde prevalecem os casos excepcionais. Obrigada. David, Para fechar o uma nosso... direção só de câmera. Você vai tirar aqui agora? Só para documentar isso aí. Bom dia. Eu não tenho perguntas, eu tenho mais informações, já tenho uma pequena propaganda. Eu gostei quando você falou de planejamento. No ano passado, nessa mesma época, teve um evento de encontro de pesquisadores. Esse encontro de pesquisadores do ano passado, que é um evento anual aqui no Parque Nacional. Tivemos umas articulações que aconteceram aqui dentro do evento que foi muito interessante, de apoio de universidades para as demandas de alguns municípios, unidades de conservação e comitê de bacia também de nossa região aqui. Resultados desse evento, então, foi geografia da UFRJ, começou a fazer algumas pesquisas, já teve um pouco aqui em Teresópolis, expandiu isso para São José, é um município um pouco a norte daqui. Teve uma outra pessoa do rural, em Três Rios, começou um estudo no município de Sapucaí. Então, com esse evento, começou a ter essas articulações. Já tem grupos fazendo estudos, até procurando financiamento para expandir seu trabalho e tudo, mas parte do resultado desses estudos é de fazer diagnósticos, mesmo parciais, para algumas que pode ser usado os planos de manejo para algumas unidades de conservação. Então, esse tipo de parceria deve ter uma continuidade. A propaganda agora. É possível, é provável que dentro de alguns dias ou semanas vai ter uma divulgação do próximo encontro de pesquisadores, que eu espero que todo mundo que está aqui vai ter como participar nisso também. Aqui deve ter representantes de várias UCs e coisas que podem aproveitar do evento. Acho que esse é meu telefone. Perdão. Mas então, uma outra coisa vinculada a esses resultados desse evento do ano passado, em São José, relacionado com logística, que você mencionou também, começou a ter uma parceria entre a prefeitura e a rural, nesse caso, com a prefeitura articulando com alguns comerciantes locais que podiam oferecer um pouquinho de apoio para pesquisadores, para facilitar esse lado de logística. Já tem restaurantes que dá almoço grátis para pequenos grupos de pesquisadores e estão estudando a possibilidade de pousadas, dar uma noitada, de viações de ônibus, dar uma viagem grátis, coisas assim, reconhecendo a importância dessas pesquisas para o município, para o UCEI, ou no caso de eu e Nelson e outras pessoas aqui que fazemos parte do Comitê de Bacia do Piabanha, também estamos vendo resultados para nosso trabalho, vendo dessas pesquisas também, de conhecimento do território e tudo. Então, eu quis falar sobre essas coisas que já estão andando e esperando que entre esse evento e os outros eventos, encontro de pesquisadores e tudo, podemos dar continuidade a esse tipo de trabalho, que é muito útil. Tem mais alguém? Não, acho que foram as inscrições. Deixa eu tentar responder, porque foram várias provocações.
Vou começar com o Nelson e com o Chicão. Vocês comentaram coisas que para mim estão na minha dissertação de mestrado, inclusive, que é sobre a conversa dos planos de manejo com outros instrumentos de gestão. O que acontece é que, infelizmente, na área ambiental ainda você vê muita gente especializada. Você é especializado em água, você é especializado em floresta, você é especializado e pouca conexão entre os instrumentos. A culpa do RBDK. Então, culpa é uma coisa muito forte, assim, são desafios da gente entender todas o que está disponibilizado e conseguir coordenar. Assim, eu acho que está muito menos em normas obrigando a gente a fazer o cruzamento, porque assim, o cruzamento já é obrigatório. Quando você lê as normas, você vai ver que elas falam para a gente, o ordenamento territorial do município vem através do zoneamento, através do seu plano de... Esqueci agora. Da cidade? Plano diretor, obrigada, fugiu aqui, plano diretor tem como política própria, as cidades têm políticas próprias, o plano de manejo com as suas limitações que traz, então assim, é uma convergência necessária, mas eu acho que ela está muito menos em lei e muito mais na nossa disponibilidade como pessoas que trabalham com as políticas de fazer elas acontecerem. E a gente, como cidadão, como pessoas que participam dessas políticas, porque a política pública ela não é simplesmente colocada a não ser que a gente esteja num regime ditatorial. Eu falei isso, a gente tem poder de diversas formas de estar interagindo com ela, seja através de resistência, seja através dos órgãos de controle, seja através desses espaços. São processos de reflexão. Então, assim, já iniciar essa reflexão é muito positiva, porque mostra que a gente já está trazendo um avanço dentro do debate e falar assim, olha, a gente tem que parar de olhar os instrumentos em separados. Tem instrumento pra caramba, a gente precisa começar a trabalhar eles em conjunto e incentivar o diálogo. Porque, em geral, cada um trabalha dentro da sua competência e não explora o que o outro tem a dizer. Então, a gente tem esse desafio de estar construindo muito mais na base do diálogo, essa interlocução entre um e outro. Breno, eu acho que a divisão de proteção integral e sustentável foi necessária naquele momento. Tem um momento histórico que a gente vive, assim, que exatamente você contextualizou vários representantes que vêm de uma escola muito influenciada pelos Estados Unidos, lá atrás, dentro do modelo de conservação, preservação de uma visão que o ser humano traz, prejudica muito o ambiente, então a gente tem que excluir, preservar o ambiente do ser humano. E aí, assim, a gente até tem unidades de conservação sem ninguém dentro. Tem várias reservas biológicas que foram criadas que não tem ninguém dentro. Oi? Tenho certeza absoluta. Mas, assim, elas foram criadas... Há controvérsia nesse Brasilzão todo. Então, tem pelo menos uma ou duas famílias em todas as populações ecológicas. Mas assim, pode usar o espaço, mas assim, dentro das unidades quando elas foram, você tem unidades que não tem ninguém. Só que assim, a pergunta maior é o que a gente quer em termos de unidade, o que a gente quer em termos de conservação. A gente quer realmente só botar as pessoas longe do meio ambiente e excluir a população, ou a gente quer que as pessoas consigam conviver com os ambientes naturais? Que é um desafio que a gente está tendo agora com o uso público de várias unidades de conservação. Porque está ouvindo, é muito bom abrir para uso público para outras interatividades, mas traz prejuízos também. Então você hoje tem áreas que antigamente tinham trilhas com manejo fácil, hoje com muita dificuldade de fazer manejo. O Parque Nacional do Tijuca precisou botar uma escada lá não lá na Carrasqueira não. No Pico do Papagaio, porque a quantidade de gente passando na trilha detonou significativamente e vai criando um risco para o manejo daquela área ali. Então, até a forma de ocupação, a gente precisa olhar e descobrir como a gente quer de futuro. Então, naquele momento, eu acho que era importante, fez com que as pessoas entendessem a diferença até conceitual, o que é proteção integral, o que é sustentável, o que os grupos estavam ali defendendo. Acho que o pessoal do sustentável teve uma boa participação, porque eles conseguiram sete categorias dentro do grupo. Infelizmente, tiveram algumas esquizofrenias, mas, por exemplo, a RPPN, que era uma unidade a princípio que
estava dentro de proteção integral, mas os vetos que tiveram transformaram num uso sustentável com muita limitação para quem é proprietário daquela propriedade. Então isso cria alguns dilemas aí. Também acho que não é o momento de mexer no SNUC. Só que acho também que a gente pode fazer interpretações muito articuladas, assim, construir vários casos de sucesso que trazem para a gente reflexões de longo prazo que podem, numa mudança política mais favorável, trazer uma revisão desses conceitos. Tem muitos bons exemplos de gente fazendo gestão de unidades de conservação e esses exemplos precisam ser mais valorizados e olhados para a gente estar disseminando eles. Inclusive em relação às populações tradicionais, talvez as populações tradicionais não sejam um SNUC que a gente mexe, mas no decreto. Existe um decreto sobre populações tradicionais, que qual as comunidades porque fica mais fácil a leitura, mas o que eu... Não está certo. O que eu tenho, minha crítica que eu tenho muito grande em relação a esse decreto é que é um decreto. O decreto, dentro de uma hierarquia de normas, se você for olhar dentro do direito, ele não tem poder de mudar uma lei. Ele é uma regulamentação de como funciona dentro de um aspecto administrativo. Então, quando essas pessoas falam assim, mas tem decreto, eu falo, mas o decreto não é superior a uma lei. A lei é uma garantia de direitos trazida no Congresso, com uma votação. Então, o grande desafio, acho que, desse decreto é transformar em uma lei e conseguir que a discussão de direitos esteja equitativa. Mas tanto de direitos humanos quanto de meio ambiente é direito humano. Então, eu leio como direito humano, está tudo interligado. Está voltando essa postura de olhar. E talvez não sejam no SNUC que a gente vai ver algumas mudanças, mas sejam instrumentos que conversam com ele, que a gente possa, talvez, mexer com menos medo, porque atualmente o cenário preocupa. Sobre a múltipla categorias de OC, eu não sei se eu tenho dúvida se o problema da gente é ter muita categoria ou se a gente não está sabendo comunicar as categorias. Porque a gente guarda um monte de sigla, um monte de coisa no nosso dia a dia. Informação múltipla, caramba. Nossa, a gente é capaz de dividir um monte de informação. Mas por que a gente tem tanta dificuldade de acessar todas as informações? Eu achei interessante que foi a gente está acontecendo uma campanha do terceiro setor em parceria com o ICMBio, que chama Um Dia no Parque, que é chamar as populações do entorno e criar um dia no ano que seja específico para trazer as pessoas para as unidades de conservação. Aí ficou muita discussão sobre qual o nome daria. Porque um dia no parque, um dia na unidade de conservação, mas nem todo mundo sabe que é unidade de conservação, então vamos botar um dia no parque que todo mundo sabe que é parque. Ao menos sabe que é parque de diversão. Então a gente vai começar a sensibilizar as pessoas com um dia no parque. Aí a pessoa entra na unidade, que não necessariamente é parque, porque quando você entra lá no bondinho do Pão de Açúcar, você está dentro de um monumento natural, e você muitas vezes não sabe que está dentro de um monumento natural, uma unidade de conservação, de preservação, mas você vai entrar ali e alguém vai te dar essa informação, e você vai ouvir um dia, vai ouvir outro, vai ouvir, vai colocando na cabeça. Isso quem está afastado da área ambiental. Então, às vezes eu tenho uma dúvida se a gente está precisando falar um pouquinho mais do que são categorias, do que são tipos diferentes de gestão. Mas eu estava crítica, tanto que o dia no parque é um dia no parque. Que a gente possa, talvez, mexer com menos medo, porque atualmente o cenário preocupa. Sobre a múltipla categorias de OC, eu não sei se eu tenho dúvida se o problema da gente é ter muita categoria ou se a gente não está sabendo comunicar as categorias. Porque a gente guarda um monte de sigla, um monte de coisa no nosso dia a dia. Informação múltipla, caramba. Nossa, a gente é capaz de dividir um monte de informação, mas por que a gente tem tanta dificuldade de acessar todas as informações? Eu achei interessante que foi a gente está acontecendo uma campanha do terceiro setor em parceria com o ICMBio, que chama Um Dia no Parque, que é chamar as populações do entorno e criar um dia no ano que seja específico para trazer as pessoas para as unidades de conservação. Aí ficou muita discussão sobre qual o nome daria. Porque um dia no parque, um dia na unidade de conservação, mas nem todo mundo sabe que é unidade de conservação, então vamos botar um dia no parque que todo mundo sabe que é parque. Ao menos sabe que é parque de diversão. Então a gente vai começar a sensibilizar as pessoas com um dia no parque. Aí a pessoa entra na unidade, que não necessariamente é parque, porque quando você entra lá no
no bondinho do Pão de Açúcar você está dentro de um monumento natural, e você muitas vezes não sabe que está dentro de um monumento natural, uma unidade de conservação, de preservação, mas você vai entrar ali e alguém vai te dar essa informação, e você vai ouvir um dia, vai ouvir outro, vai ouvir, vai colocando na cabeça. Isso quem está afastado da área ambiental. Então, às vezes eu tenho uma dúvida se a gente está precisando falar um pouquinho mais do que são categorias, do que são tipos diferentes de gestão. Mas eu entendo a crítica, tanto que o dia no parque é um dia no parque. Deixa eu ver, eu sempre botou um monte de coisa. Abre uma mesa. Você precisaria. Bom, existem vários fantasmas. O Snook, ele está na mira o tempo todo. Existem vários projetos no Congresso Nacional para atingir o Snook e mudar as configurações, e existem, inclusive, para deixar de existir. Brigas extensas sobre a importância ou não, e muitas vezes brigas reducionistas. Como a pessoa não está conseguindo olhar o contexto geral e o benefício que essas unidades trazem, além da preservação imediata, mas assim, para o aspecto geral, é muito comum se ficar assim, o problema está no outro e não na forma como eu estou gerindo a minha relação com o espaço. E isso faz que muitas vezes, então assim, o Snook é monitorado o tempo todo, mas assim, convido todos a monitorar também, porque é um trabalho diário, e dentro dos próximos 4 anos a gente tem uma tendência, porque assim, o que já foi anunciado indica que a gente tem uma tendência de uma briga muito grande para conseguir manter em pé as estruturas que existem. Infelizmente nada é perene, as coisas podem cair sim, podem mudar, mas quanto mais a gente tem fóruns de diálogo, de debate, de participação e de ninguém larga a mão de ninguém, a gente consegue segurar processos. Eu acredito, pelo menos, que assim, em conjunto a gente tem uma força muito grande, por isso que eu sou tão otimista com os mosaicos e com esses blocos, porque eles juntam unidades com entes federativos diferentes, pensando um bloco econômico que vai olhar a paisagem, que vai olhar a sociedade, que vai olhar a intervenção no espaço, que vai pensar a economia e vai sair daqui, às vezes, de um olhar só. Minha categoria é parque, minha categoria é monumento, minha categoria, então, minha restrição tá. Vamos pensar o conjunto, como trazer até o desenvolvimento para essa região. Só uma coisinha, sobre o subsolo da terra, o subsolo ninguém tem direito, só nem proprietário, não é uma questão de ser de uma população, ser indígena. Estados Unidos, por exemplo, tem um modelo que você é dono da terra, você é dono do subsolo. Então, cada um... pensando na história da exploração do minhoca na Amazônia e terras global, entendeu? Algumas empresas têm o direito de explorar isso embaixo da você tem direito população tradicional. Aí é uma discussão que entra no direito minerário, que é a exploração e o interesse de exploração do subsolo. Porque, assim, muita gente fala assim, como é que é a exploração do subsolo? Por lei, a gente não tem direito sobre o subsolo. Então, se você é proprietário de terra, eu acho que tem petróleo embaixo da sua terra, você não vai poder explorar. É diferente nos Estados Unidos. Cada proprietário, se você é dono da terra, você pode perfurar, criar lá seu negocinho e fazer a exploração. E ainda pensando antropologicamente, o que significa reserva? Reserva é algo que você está guardando. Que era assim até 1945. Muda o processo, que passa por um processo minerário de discussão de lavras, de exploração, e que a gente precisa conversar mais, sim, com esse outro, com quem é responsável pela gestão dos recursos minerários, porque geralmente a gente alija essa galera da discussão, coloca ela à parte, porque ela vai depredar o meio ambiente, mas calma aí, estão autorizando um monte de coisa. Então, talvez agregar eles no debate, esse encontro de pesquisadores que vai ter, por que não trazer gente especializada em minerais, minério e ver como é que eles estão, o que passa dentro da cabeça das pessoas, da autorização, dentro do processo do rito que eles seguem para discussão. A legislação da mineração, obrigatoriamente, quando vai existir, depois de todo aquele processo complicado, é exatamente o dono da solo, ele tem uma participação, de alguma forma, financeira ou diária, dentro do projeto. Sim, mas ele tem um benefício. Ele vai ter um benefício financeiro. Esse benefício financeiro.
vai acontecer, mas o que a discussão toda... Terra titulada Não, então, eles têm direito a esse retorno financeiro. O que acontece hoje é que, como os quilombolas, por exemplo, são um caso específico, eles então estão sendo reconhecidos muito recentemente. Apesar dos quilombos existirem há mais tempo que eles possam imaginar, eles só estão tendo as propriedades, as terras só estão sendo reconhecidas muito recentes. Mas assim, em termos de financeiro, você até tem o direito, mas o que a gente critica, que a gente traz para a pauta é muito mais do que o financeiro. O que o impacto da mineração traz para o conjunto daquela sociedade. Se você pega ali a Rio Minas, esqueci lá, ali tem a Anglo-América, você vai olhar a paisagem, é uma paisagem, não só a paisagem impactada, mas os lençóis freáticos. Você olha esse Sepetiba de cima, você vai olhar as piscinas que tem lá de exploração, enfim, você tem vários efeitos muito complexos da mineração. A gente precisa da mineração porque a gente isso aqui consome, nós consumimos, o nosso modelo de consumo ainda é muito destrutivo, mas como é que a gente quer fazer essa mineração? Quais são os apoios, os impactos que a gente vai ter? Eu fico muito preocupada com o discurso que está acontecendo agora, de que a gente tem que trazer o indígena para explorar todas as suas áreas, as reservas para explorar todas as suas áreas com mineração, que vai, assim, é um benefício imediato a exploração de mineração dentro de uma dessas áreas. Eles vão explorar, vão conseguir, a população vai conseguir recurso a curto prazo. Mas a longo prazo, não só ela não vai ter, muitas vezes, aquela área protegida e garantir seu modo de vida, como sim, eu estou pensando, eu estou muito falando sobre as comunidades, mas assim, se você for olhar no impacto global, é a discussão que está em pauta hoje em relação ao que a gente quer em termos de mineração, como a gente pode trazer ela para a discussão. E aí, assim, a concessão do uso da terra que você explorou, ela foi uma forma de proteger as populações, por incrível que pareça. A gente, às vezes, olha assim com a cara feia, mas o que aconteceu? Lá dentro daquele processo, a reflexão daquele momento era: você tem que segurar a especulação imobiliária, e como você garante que a especulação imobiliária você não devaste essas populações, tirando assim, o cara pagou 1 milhão pela terra, legal, só que você dá 1 milhão de reais para uma pessoa que precisa de muita coisa, ela provavelmente vai gastar esse todo nos dos primeiros anos, e depois vai para uma comunidade muito singela e vai se tornar mais uma vez uma questão social complexa. Como é que você garante a manutenção? Você dá a concessão de uso do espaço, mas você não garante o domínio, então ela não pode vender. E aí vem uma discussão sobre o que é o direito de moradia, o que é direito de uso posse, que aí eu acho que isso cabe outro seminário para a gente fazer a discussão. Mas isso inicialmente era uma forma de proteger, que você vê que assim, o cara chega para você e fala: te dou 2 milhões. Você fala: calma aí, eu não tenho nada. Eu vou ganhar esses 2 milhões agora. Só que aí os 2 milhões, se não tem aquele planejamento que eu estava falando, aqui as unidades de conservação a gente tem dinheiro pra caramba, mas qual é a discussão? Se a gente não planejar bem, esse dinheiro vai dar para um ano. E aí daqui a um ano a gente vai estar sofrendo de novo as consequências de não ter esse recurso. Por isso que a gente está dizendo que a gente precisa ser criativo na situação desses recursos. Então, foi uma proteção que agora a gente precisa pensar assim, quanto... eu sou contra tutelar mais as pessoas, eu acho que todo mundo adulto. Com mais ou menos de abertura e possibilidade de acesso à informação, mas a gente pode ajudar e talvez não tutelar, mas a gente tem que entender os processos de momentos também de cada lugar. A antropóloga que pode me ajudar nesse momento de fala que é muito melhor. Acho que o Brasil poderia ser um grande zoneamento? É o meu sonho. Sim, eu olho e falo, tudo se resolveria muito mais simples se a gente conseguisse que o objetivo de desenvolvimento, de garantir para as futuras gerações, a gente agregar, a gente gosta de ter filho, a gente gosta de garantir, a gente se reúne, a gente namora, a gente casa, a gente vai ter filho. Não é possível que quem tem filho, quem tem descendentes, não pensa no futuro da coisa. Assim, a gente não vive igual.
a gente não tem bolhas que nos preparam para viver isolado da sociedade. Então, se a gente vive assim, a gente deveria estar pensando muito mais em sociedade em termos gerais. Mas a gente não vive assim, desse jeito, tão lindo. A gente tem grupos econômicos que acham que os filhos deles vão ser altamente super protegidos o resto da vida, vão viver no ar-condicionado e vai ter luz. Eu tive uma aluna que olhou para mim e falou o seguinte: não tem problema poluir a água, porque a gente hoje já tem condições de limpar a água para beber. Aí eu olhei para aquela e falei: olha, você já paga mais caro para a água mineral do que você paga para a gasolina, que é um recurso não renovável. Então você imagina quanto vai custar para você pegar toda a água, poluir e aí depois reciclar a água para beber. Quem é que vocês acham que vai ter dinheiro para pagar? Ou seja, ela está decretando a pena de morte por um monte de gente, né? Dizendo assim, vamos lá, explora mesmo os recursos naturais e depois a gente vê o que vai acontecer. Aí depois fala das escolas invertidas, né? Pois é, então. A APA, eu acho que assim, como a gente ainda não tem um pensamento retilíneo, as APAs, elas têm uma função, e eu queria muito que a gente pudesse explorar mais as funções das APAs. O pessoal do CMBio estava puxando uma discussão boa, parou. CMBio, estimula aí, ó. Traz de novo essa discussão que é muito positiva. Sobre Parque Natural. Sobre o Parque Natural da Barra, só uma curiosidade, que o Parque Nacional da Tijuca é todo plantado, né? Então, assim, ser plantado nem é um problema, exatamente, porque você recuperar áreas, elas são positivo. A gente olha assim, caramba, a gente consegue então recuperar áreas e transformar em algo belíssimo. Quando você entra no Parque Nacional da Tijuca, você vai imaginar que aquilo ali tudo foi posto abaixo. Aquilo pra mim foi um choque quando a primeira vez que eu fui. Eu falei, caraca, isso aqui é reflorestamento. Pois é. Então, não necessariamente, o reflorestamento não é algo ruim, ele é alguma coisa boa, só que o manejo que a gente faz dele, o que a gente quer colocar dentro dela, que faz a diferença, né? Como é que fica o SNUC com o Código Florestal e as exceções? Tudo é um desafio. Todas são leituras. Eu acho que a gente... Mas se a gente entende que o papel de cada um de nós é de cidadania, é de participação, é de não deixar para o outro fazer e tomar atitude, porque o que é muito comum, a gente vota e espera que o outro faça, a gente já coloca para um juiz decidir para tomar a decisão sobre a minha vida, porque eu não consigo necessariamente dialogar. Eu sou advogada, a gente devia estar falando para vocês, ó, entre na justiça e procurem seus direitos, mas eu acho que a gente tem mecanismos muito mais de combate, não necessariamente para as vias de legislação, de deixar um outro definir nosso caminho. Mas isso é um processo de construção que a gente está aprendendo ainda a caminhar. Mas assim, existem riscos, existem. As exceções elas existem. E eu não vejo a exceção como um problema absoluto, porque essas regras todas, o país é muito diverso. A gente tem um país gigantesco. Quando a gente olha para uma realidade, assim, tanto que eu falei, comecei aqui falando para vocês, eu vou falar no contexto geral, porque quando você entra nas especificidades, você vai ver que Rio de Janeiro não dá para ser comparado com a Amazônia, porque são realidades completamente diferentes. Aqui você pega um carro e você atravessa o estado sem problema nenhum. Lá uma criança tem que ter o transporte escolar, um barco. É um barco que vai buscar lá em casa porque não tem rodovia. E posto de gasolina a gente coloca em áreas aqui já geralmente planas, etc. Lá no meio do rio, porque o rio é o meio de transporte. Então essas peculiaridades, a exceção, ela é importante para a gente ver as peculiaridades locais, mas não pode ser desculpa para se aceitar qualquer coisa. Não é. Pois é, esse é o balanço que a gente está fazendo. Acabou. Calma aí, foram muitas questões. Davi, eu acho que a participação de pesquisadores, a troca de pesquisadores tanto com a sociedade civil, quanto com empresários, quanto o poder público, é muito importante, porque você tem muita gente boa pensando, parando, estudando, repensando, reestruturando. E é bom para a sociedade civil, do terceiro setor, mas também para o pesquisador, que muitas vezes está ali detido e quando dá de cara com a realidade, com coisa, é uma troca muito positiva. E pode estimular uma coisa que vem sendo muito falada, que são os arranjos produtivos locais. A gente precisa olhar mais para os arranjos, parar de pensar só nas megas contratações, nos megas acordos, e tem
para ser feita localmente, que estimula uma produção de negócios de impacto, né, que eu vinha falando, que vão trazer retornos de longo prazo, que a gente pode trazer logística para essas regiões, acessos entre as pessoas. Então tem uma... Eu já escuto falar muito dos encontros de pesquisadores, vamos ver se eu consigo então também fazer parte para poder ajudar aqui com informações possíveis. Qual é a data dela? Só para a gente... Então, a gente já mandou um save the date para 6, 7 e 8 de dezembro. 6, 7, 8 de dezembro, tá. Só assim, eu falei muito, mas eu estou super disponível, eu vou passar aqui hoje em dia com vocês, eu fico super disponível para trocas, eu acho que essa é a minha vida aqui hoje para a gente conversar muito. Obrigada, gente, por ouvir tão tempo. A gente que agradece, né, André? E de fato a gente está aí para troca, né? Infelizmente não vai ter tempo de seguir, né, nessas provocações todas que vieram, né? Mas acho que vale a gente ressaltar sempre esse entendimento, né, de que a gente precisa pensar qual é o nosso papel, né, dentro dessa ideia toda de meio ambiente, né, conservação e tudo. E até pensando, né, nessa questão das populações tradicionais e tudo, né, e muitas vezes na carência que a gente nota, né, nos instrumentos normativos, né, para dar conta de tantos direitos e tal, né, um belo exemplo é esse, o SNUC fala de população tradicional e não diz quem são, né, houve um veto, né, no conceito de quem seriam essas populações. 7 anos depois veio o decreto, e que aí até te corrigir, me desculpe, né, mas porque de fato o SNUC falava em população, veio o decreto e fala em povos e comunidades, né, então a gente já tem aí só de cara essa divergência, além, né, do que você trouxe. Então, muitas vezes, esses instrumentos normativos, né, eles são insuficientes, sim, né? O SNUC não fala dessa integração toda, né, que foi trazida e tal, com os outros, né, planos e tudo, mas cabe a nós, né? Eu acho que participando desses espaços que foram abertos, né, desses conselhos todos, e refletindo, né, a partir das informações, das pesquisas, dos debates, né, como a gente está aqui promovendo nesse encontro, a gente consegue construir, né, essa política pública que não vem pronta, né? Assim como a natureza também não vem pronta, né? A gente tem essa ideia, né, de uma natureza afastada da relação humana, né? E de fato é a gente que constrói o significado disso, né? Até dessa própria natureza natural, né, que não tem intervenção nenhuma. Até que no parque, né, isso já tem vestígios, parece que houve, né, uma regeneração natural, né, isso que não seria algo primário, né? Assim, eu não sou bióloga e tudo, mas enfim. Fica, eu acho, essa provocação, né, para a gente construir, né, de uma maneira antropofágica, né, toda essa necessidade que a gente já vem identificando, né, e aí até pegando um pouquinho, né, do Descartes aí como culpado, né, dessas nossas caixinhas de pensamento, vamos antropofagizar isso aí, né, penso, logo resisto, certo? E aí para fechar, né, e ir para outra mesa, né, queria lembrar aqui inclusive no exercício desse nosso papel, né, para contribuir com encontros como esse, né, tem a nossa caixinha espontânea, né, assim, que vai ajudar aí nesse contexto todo de crise, né, de recursos e tal, que foi falado aqui. Então cabe a gente também, né, obviamente na medida da possibilidade de cada um, contribuir e lembrar de assinar a lista, né, que também vai ser fechada daqui a pouco por conta do almoço, que precisa ter um controle, né, até parte também dessa questão toda, né, de recursos, para a gente poder seguir com o nosso encontro, né, que parece que cada vez está ficando melhor, né, isso eu pelo menos estou com essa impressão e ansiosa aí pela próxima mesa. Obrigada a todos. Quem está à lista de presença?